Vamos lá. Olá, eu sou a Cris Alves Lima. Estou novamente aqui com vocês nesse quadro Talk Competências e hoje nós falaremos sobre o chá da liderança. Então, no quadro passado, né, nós falamos a respeito sobre o que é esse chá. Né? Então, o chá, nós vimos que são os conhecimentos, habilidades e atitudes que os profissionais precisam ter, né, para serem bem-sucedidos e para serem atrativos também ao mercado de trabalho, né? Então, o C seria o conhecimento, que é o saber, o H são as habilidades, que é o saber fazer, e o A é a atitude de querer fazer. E hoje nós falaremos a respeito dessas competências, ou seja, o chá para os líderes, né, aqueles líderes que desejam ser aí bem-sucedidos. Né? Então, a pergunta que talvez venha à mente aí de vocês é a seguinte, né? Será que eu sou um bom líder? Será que eu tenho essa competência? Será que eu posso desenvolver, né? Se a resposta for negativa, então a resposta é sim, né? Todos podem desenvolver a competência, as habilidades, os conhecimentos e as atitudes da liderança. Então, para que a pessoa seja líder, ela não precisa ser líder, ela pode aprender e também é independente de cargo. Então, mesmo que a pessoa não tenha um cargo de responsabilidade, um cargo de gerência, ela também pode ser líder. Por quê? O que significa liderança? É a capacidade de influenciar pessoas, certo? Então, se a pessoa tem um cargo, né, ele é gerente, por exemplo, um diretor, e ele tem a competência de liderança, é claro que ele vai ser bem melhor sucedido do que aqueles que não têm, tá? Agora, como então desenvolver essa capacidade, né, de liderança, essas competências? Então, nós temos, muitos pensam em estilos, né? Será que eu tenho um bom estilo de liderança? Então, há alguns estilos pré-estabelecidos, por exemplo, muitos falam do estilo liberal, né, deixar com que a sua equipe se autogerencie. Outros falam sobre o estilo autocrático, que seria mais autoritário. E outros falam sobre o estilo democrático, que seria o meio termo, né, onde a equipe colabora aí com as ideias, com alcance de resultados, né, as metas e assim por diante. Todos trabalham em conjunto, né? Mas com o decorrer aí dos estudos na área da administração, essa ideia de que o líder ele precisa ter um estilo já pré-estabelecido, já ficou ultrapassada, tá? Essa ideia. Então, os principais autores aí dessa área, né, o Hersey e o Blanchard, né, lá no livro Psicologia para Administradores, eles falam a respeito do melhor estilo de liderança. E qual que é esse estilo? É a liderança situacional. Então, o que significa, né, essa liderança situacional? Então, eles dividiram, né, essa liderança situacional em 4 estilos. Então, o líder, ele vai desenvolver uma forma, né, de se adequar ao tipo de liderado que ele tem, ao momento em que está este liderado, tá? E ao contexto da organização. Então, ele precisa se adequar às necessidades da sua equipe. Então, nós vamos falar sobre cada um desses estilos e quando que o líder ele precisa se adequar a eles, tá? Então, o primeiro estilo é o chamado determinar. É quando o liderado ele é totalmente inexperiente, ele é totalmente imaturo, ele não sabe ainda desenvolver a sua tarefa. Então, o que o líder ele precisa fazer neste momento? Né? Ele precisa ter foco no trabalho dele, foco na tarefa dele, ou seja, a ensiná-lo, né, acompanhar de perto, indicando a ele, né, qual o caminho que ele deve trilhar, certo? Só que nesse momento, eles não vão ainda dar assim um feedback, parabéns, continue assim, porque o liderado ele ainda não alcançou ainda um primeiro progresso, tá? Aí, a partir do momento que esse liderado ele atinge um primeiro progresso,
onde ele vai merecer, né, receber aí um elogio. Olha, continue assim, parabéns, que maravilha o resultado que você trouxe, né? Então, aí ele já está no estilo 2, que foi chamado de persuadir. Então, o líder, ele ainda vai continuar dando foco na tarefa, porque ele ainda não sabe desenvolvê-la totalmente sozinho, mas ele já fez um progresso, então ele vai receber esses elogios. Aí, o estilo 3, o próximo estilo, eles chamaram de compartilhar. O que significa esse estilo, né? Como que ele precisa se adequar? Então, o liderado, ele já atingiu uma certa maturidade, na qual ele já consegue desenvolver sozinho as suas tarefas. Então, o líder, ele não precisa mais focar ali nas tarefas, acompanhar de perto, não. Ele já aprendeu, então o líder, ele já o libera, né? Então, deixa com que ele desenvolva sozinho esta tarefa. E é neste momento que ele vai solicitar aí ao liderado, né, que já conseguiu se desenvolver bem, né, sugestões. Né? Então, se ele tem um problema, então ele vai pedir a contribuição desse liderado, né, com ideias, ok? Então, se precisa atingir uma meta, como nós faremos isso? Que estratégias vamos utilizar? E aí esse liderado vai participar no desenvolvimento dessas estratégias. E ele vai receber também respostas positivas. Olha, parabéns, né? Então, partindo deste ponto, chegamos aí no último quadrante, que é o estilo 4, né? Que eles chamaram de delegar. Então, neste momento, o liderado, ele já atingiu uma total maturidade, ele sabe desenvolver sozinho a sua tarefa, né? E aqueles feedbacks, né? Olha, parabéns, continue assim, não tem mais significado para ele, tá? Então, o que vai fazer com que ele se motive? Esta capacidade de se autogerenciar, ele sentir que a organização e o líder confia nele, quando o líder ele sai de férias, por exemplo, né? Ele que administra muitas coisas ali no local do líder, então isso é que vai fazer com que ele se motive. Esta é a melhor resposta para ele, certo? Então, o que nós vimos aqui? Em cada momento, de acordo com a maturidade do liderado, o líder ele vai desenvolver uma estratégia diferente para que o liderado ele consiga amadurecer, né? Então aqui, desde quando ele não sabe fazer a atividade em si, até conforme ele vai se desenvolvendo, recebendo feedbacks aí positivos, até quando ele consegue contribuir aí para resolver problemas junto com a liderança, até que ele atinge aí a total maturidade, que se autogerenciar, tá? Então, só que para que o líder ele consiga desenvolver a sua equipe, ele precisa também ter outras competências aí relacionadas, tá? Quais são essas competências para desenvolver esta liderança chamada liderança situacional, que é a que vai fazer melhores resultados? Então, por exemplo, ele precisa ser observador, né, entender qual que é a necessidade, né, de cada um da sua equipe, entender aí o contexto, né, da sua organização. Então, ele precisa ter uma empatia, né, precisa ter uma capacidade analítica também, ok? E ele precisa, como ele precisa desenvolver a sua equipe, amadurecê-la, ele também precisa ter, então, a capacidade de ensinar, né? Então, ele tem que ter didática, tem que ter uma boa capacidade de comunicação, tanto verbal quanto gestual, escrita, e até mesmo saber ouvir também, porque quem sabe ouvir, né, também faz parte de ser um bom comunicador, ok? E essa capacidade analítica que nós falamos também vai contribuir para que o líder consiga não só desenvolver a sua equipe, né, mas também trazer resultados organizacionais. Então, o líder ele precisa enxergar ali, ter uma visão holística da sua organização, né, e das partes também, que nós chamamos de visão sistêmica, né. Então, ele precisa ter essa capacidade de entender o que está acontecendo na organização como um todo e em cada uma das suas partes. Então, ele precisa
entender, né, quais são os pontos fracos, né, quais são as fragilidades dessa organização, quais são as potencialidades, os pontos fortes, né? Então, mediante essa capacidade analítica, é que ele vai conseguir pensar e apresentar, né, e aplicar aí soluções, né? E se a sua equipe estiver bem desenvolvida, amadurecida, ela vai conseguir contribuir com isso também, tá? Então, aquele líder, por exemplo, que ele sai de férias, e aí a empresa fica entrando em contato porque precisa dele, ele talvez até pense, como eu sou importante, né, para minha empresa. Na verdade, não é, tá? Então, se acontece isso com um líder, é porque ele não desenvolveu bem ainda a sua equipe, a não ser que seja uma equipe recém-estabelecida, tá? Mas se é uma equipe que já foi desenvolvida há algum tempo, né? Já está ali trabalhando com ele há algum tempo, e eles continuam assim dependentes do líder, então isso significa que este líder não está sabendo desenvolver a sua equipe, tá? Então, nós vimos, né, que quais são essas competências que são importantes. Além dessas competências, nós temos os poderes também, que estão relacionados. Que poderes são esses? Né? Então, são algumas atribuições aí que o líder tem e que isso ajuda com que as pessoas façam aquilo que ele deseja também, ajuda nessa influência. Então, quais são esses poderes? O cargo dá poder ao líder? Se ele tem um cargo, claro, as pessoas vão fazer aquilo que ele deseja pelo próprio cargo que ele tem. Né? O segundo ponto, por exemplo, se ele conhece pessoas influentes, faz parte de grupos influentes, é claro, isso também dá poder para ele. As pessoas vão fazer o que ele deseja porque ele faz parte desses grupos influentes, conhece pessoas influentes, né? Também se ele tem informações, né? Se uma pessoa que tem informações interessantes, importantes, estratégicas, isso também dá poder para ele. As pessoas vão fazer o que ele deseja por causa disso. Mas o poder, que digamos assim é o mais nobre de todos, é o que está relacionado com o chá em si, tá? Que quando o líder ele tem conhecimentos, né, a respeito da sua área, ele tem experiência, ele tem habilidades, ele tem atitudes, né, relacionadas ali à sua área de atuação, ele é respeitado por isso. Então as pessoas farão aquilo que ele deseja por respeitá-lo, porque ele é uma pessoa que tem muitos conhecimentos, tem experiência, então aquilo que ele diz com certeza vai ser respeitado, tá? Então, resumindo aí, né, todos podem desenvolver a capacidade de liderança, tá? E o melhor estilo de liderança, como nós vimos, é a liderança situacional. E o poder, né, de competência é o poder aí mais nobre, né, e que vai influenciar as pessoas da melhor forma possível, né? Claro que todos os outros são importantes, mas esse daí, digamos, é o mais nobre deles, tá? Então, eu desejo aí sucesso para vocês e que vocês possam desenvolver aí todas essas competências que nós falamos hoje.